Vamos voltar ao local do cativeiro na região de Planaltina. Lá está o repórter Danilo Moreira. Pois não, Danilo? Henrique, toda aquela movimentação, bem na hora que eu entrei ao vivo, que eu voltei para você aí, era que o delegado, ele veio falar com a imprensa. Ele está aqui do meu lado, vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse corpo que foi encontrado. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Quero que o senhor explique para a gente como que vocês encontraram esse corpo ali, qual que era a situação dele dentro dessa casa. Boa noite. Boa noite. Após as prisões que realizamos no dia de ontem, em que 3 autores foram presos, nós realizamos a oitiva deles e fizemos diversas diligências. E com base nelas e no depoimento de um dos suspeitos, nós identificamos, na verdade um deles afirmou que havia um corpo enterrado aqui. Na verdade foram 2 que seriam do sexo feminino. Posteriormente ele se retratou, mudou sua versão várias vezes e, considerando este relato dele, viemos aqui hoje neste local com o apoio do Corpo de Bombeiros para verificar se essa informação era verdadeira ou não. Chegando aqui ao local, rapidamente, os cães do Corpo de Bombeiros identificaram que de fato havia um corpo. E os bombeiros escavaram o local e nós verificamos que de fato inicialmente nós verificamos um tronco que estava enterrado, cerca de 1,5 m, 2 metros, 1,5 m de altura. E vimos que na verdade supostamente, somente vai confirmar 100% posteriormente com a perícia, que o corpo era de um homem do sexo masculino, divergindo um pouco do relato dele, em que inicialmente afirmou que era do sexo feminino. Acreditamos que possa ser de um dos desaparecidos, não sabemos do Tiago ou do Marcos, o que somente vai ser definido posteriormente, uma vez que em razão do estado de decomposição e o fato de o corpo ter sido esquartejado, não é possível identificar no momento, aqui no local, se é de Marcos, de Tiago ou de uma terceira pessoa. O que nós podemos afirmar, embora não totalmente com certeza, é que o corpo é de sexo masculino. Doutor, agora o que leva a acreditar que essa vítima que foi encontrada aqui possa estar envolvida no caso Elisamar, é que o senhor disse que esse corpo foi enterrado há aproximadamente 5 dias, mais ou menos, entre 5 e 10 dias. E essa casa foi alugada há 3 meses, né? Então isso que leva a crer que essa vítima possa estar envolvida no caso. Isso, exatamente. Segundo os relatos que nós verificamos ali, o corpo está enterrado aproximadamente entre 4 e 10 dias. E, ademais, os suspeitos eles estiveram neste local, neste período, durante várias vezes. Inclusive, aqui seria onde 2 das vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. Então, por essa razão, nós temos quase certeza que essa vítima tem relação com o desaparecimento. Doutor, agora é um caso que surpreendeu até mesmo a polícia, né? Porque quando vocês vieram para cá, acreditavam que poderiam ser 2 mulheres enterradas. E quando escavaram ali, descobriram que era um homem, né? Então surpreendeu até mesmo vocês. Exatamente. Esse caso, desde o início, é surpreendente, inclusive para nós policiais que trabalhamos com isso constantemente. Desde esse fato, pelo fato de ser 3 crianças inicialmente desaparecidas, posteriormente mais 2 corpos encontrados e outras 2 pessoas desaparecidas, realmente nos surpreendeu. E hoje, novamente, uma vez que, e principalmente pelo fato de que as vítimas do sexo feminino estavam sendo mantidas, acreditava-se que poderiam ser elas que estavam enterradas, mas na verdade não são um homem do sexo masculino. Delegado, vou pedir que o senhor continue com a gente aqui, com o Henrique Chaves, lá no estúdio. Ele quer fazer uma pergunta. Henrique, pois não? Danilo, eu queria caminhar um pouquinho com a investigação e tentar ter o melhor entendimento agora com a ajuda de um profissional, delegado que também atua bastante nesse caso. Bem, o corpo encontrado aí, Danilo, você vai repassar a minha pergunta a ele, é um corpo masculino. Como o delegado Paulo Henrique disse, pode ser o Tiago, pode ser o Marcos. Tiago, esposo, marido da Elisamar, ou Marcos, o sogro. Se for um dos 2, e a expectativa, assim, do delegado Ricardo é que poderia ser até o Marcos, o que muda nessa investigação? Os 2 que seriam mandantes não seriam mais mandantes? É isso? Poderia ser isso? Henrique, eu vou repassar a sua pergunta. O doutor agora, inclusive, a gente colocou o retorno para ele. A partir de agora ele passa a te ouvir, mas a pergunta ele não ouviu, eu vou repassar para ele. A pergunta do Henrique Chaves é a seguinte: porque agora, com a descoberta aí desse corpo masculino, pode ser do Marcos ou do Tiago? Pode ser, né? Possivelmente. Se confirmar, muda o rumo da investigação, algo do tipo? Sim, confirmando que o corpo é do Marcos ou do Tiago, a investigação pode ser
alterada nesse sentido em razão de eles serem autores ou vítimas. Nós estávamos desde o início analisando duas linhas diferentes. Uma de que eles foram supostamente os autores, inclusive com base no relato das pessoas que foram presas ontem, mas desde então nós estávamos tentando confirmar se essa versão era verdadeira ou não. Então as duas linhas de investigação estavam em andamento. Uma no sentido de que eles seriam os autores ou mandantes e uma outra no sentido de que eles eram vítimas. Vamos analisar para verificar quem de fato de quem é o corpo para saber se é do Marcos ou do Thiago e para saber se em vez de autores eles são vítimas. E a certeza... Henrique, segue à disposição de você aqui, viu? E a certeza, então, delegado, seria que apenas a motivação, né? Que vocês têm a certeza, a motivação por dinheiro, né? Tem dinheiro envolvido aí em toda essa história. Isso, exatamente. Aparentemente a motivação é financeira e a nossa suspeita no momento é, na verdade, quem que foi o autor. Se foi o Marcos ou o Thiago, ou se foi somente os três que foram presos ou mais algum outro. A partir do encontro desse corpo que fizemos aqui hoje, das demais investigações que estão sendo realizadas pelos policiais no momento, a gente acredita que mais breve possível iremos identificar os demais autores, se houver, e concluir essa investigação. Então as investigações prosseguem, até para identificar aqui ainda mais 3 pessoas desaparecidas que precisamos confirmar o mais breve possível. Delegado, uma questão que me passa aqui na cabeça, ver se pode ser descartada ou não nessa história que cada vez mais fica mais assombrosa e mais confusa. Poderia o Thiago e o Marcos terem sido enganados também por essas pessoas presas, Horácio, Gideon e o Fabrício, no sentido de que eles contrataram para matar, mas acabaram por algum motivo sendo enganados e mortos também. Essa é uma possibilidade que também é descartável ou não? Não é descartável de forma alguma. Pode ter acontecido sim. É uma das nossas suspeitas, é uma das nossas linhas de investigações. Se eles eram vítimas desde o início ou se houve uma desavença entre eles posteriormente, o que vai ser identificado posteriormente. Mas é uma linha de investigação, sim, que a gente precisa e vai confirmar o mais breve possível. Pois não, Danilo? Exatamente, Henrique. A gente segue aqui acompanhando toda essa movimentação. O que chama a atenção da gente também, Henrique, é que hoje a Polícia Civil de Minas Gerais disse que os 2 corpos que foram encontrados dentro do segundo carro são de mulheres. Então isso já foi repassado, acredito que para a Polícia Civil aqui também do Distrito Federal, né? Aí faz crer que são aquelas outras 2 mulheres que podem ser a sogra e também a cunhada de Elisamar, que estavam naquele carro? Nós não podemos confirmar isso no momento. Em razão do estado em que os corpos estavam, será necessária a realização de exame de DNA. Mas, aparentemente, são sim do sexo feminino. Não sabemos de qual delas são. Em tese, há 3 mulheres ainda desaparecidas que precisam ser confirmados se são aqueles corpos. Os corpos foram sim encontrados, mas somente o exame de DNA com relação aos corpos carbonizados, somente com base nele será possível identificar de qual delas é. Agora, qual que é o próximo passo aqui? Esse corpo vai ser retirado, vai ser encaminhado para o IML, né? Isso, exatamente. A perícia está concluindo no momento. O corpo será encaminhado ao IML para a conclusão dos exames periciais. Então, a perícia já está, acredito que terminando, e o corpo em breve será encaminhado ao Departamento de Polícia Especializada. Uma previsão de quantos dias esse corpo seja identificado? Ainda não temos uma previsão de quanto tempo, mas acreditamos que em 1 a 2 dias é possível já a identificação dele, dependendo do estado em que estiver as demais partes do corpo. Tá ok, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta. E a gente segue, Henrique, acompanhando a movimentação aqui. A perícia já está ali agora, só esperando mesmo para fazer a retirada deste corpo, viu? Obrigado, Danilo. Muito obrigado ao delegado Paulo pela gentileza de atender ao vivo e com exclusividade o nosso Cidade Alerta.